Olá, tudo bem? Aqui é o professor Marco Mantovani, sou professor de Raciocínio Lógico da Qualis Concursos e no nosso evento de hoje vamos falar sobre grandezas proporcionais. Vou explicar o que são grandezas proporcionais, né? Os dois tipos aí, diretamente e inversamente proporcional. E vou fazer os exercícios aí, vou explicando nos exercícios também um método diferente, que talvez você nunca tenha visto aí, tá? Então, fica até o final que você vai ver um método diferente aí para resolver. Eu acho que é o jeito mais fácil aí, tá? Então, não sei como você faz, eu vou dar um método que eu acho que é o método mais fácil de fazer. Eu chamo de regra das caixinhas, né? Quem já viu minha aula sabe como fazer. Quem não viu, vai aprender hoje como fazer a regra das caixinhas aí para grandezas proporcionais. Beleza? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve lá no nosso Instagram também, para você receber aí os nossos eventos de segunda a sexta aí gratuitos, né? Às 19 horas. Então, se inscreve aí para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aí nos concursos. Beleza? Então, vou explicar aqui como eu faço as grandezas direta e inversamente proporcionais, e aí vou resolvendo nos exercícios que eu acho que vai ficando fácil aí para entender. Beleza? Então vamos lá para nossa aula de hoje. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Raciocínio lógico matemático, proporção, grandezas proporcionais. Então, grandezas proporcionais. Primeira coisa, o que é uma grandeza, né? Tudo que eu consigo medir eu chamo de grandeza. Então, grandezas proporcionais são essas medidas que elas vão aumentando ou diminuindo proporcionalmente uma com as outras, tá? Existem várias grandezas que não são proporcionais. Na aula de hoje a gente vai ver só as proporcionais. Eu coloquei aqui, ó, são dois tipos, né? Diretamente e inversamente proporcional. Qual que é a diferença? Diretamente proporcional, vou pegar aí o exemplo de um bolo, né? Se eu fizer um bolo, sei lá, vou usar 3 ovos aí para fazer esse bolo. Se eu quiser fazer mais bolos, eu vou precisar de mais ovos, né? Então as grandezas bolo e ovo vão aumentando proporcionalmente. Diferente da inversamente proporcional. Quando uma aumentar, a outra vai diminuir. Aqui para os nossos exercícios, o que vai ser a diferença entre diretamente e inversamente proporcional? Na diretamente proporcional, eu vou ter um valor que eu vou dividir proporcionalmente entre as pessoas. Ou seja, se eu pensar num jogo aí de loteria, cada um entrou com um valor aí para fazer um bolão. Quem deu mais dinheiro recebe mais dinheiro. Tudo bem? Isso vai ser diretamente proporcional. No inversamente proporcional é o contrário. Quem deu mais dinheiro vai receber menos dinheiro. É o inverso. Tudo bem? Então, no diretamente proporcional, quem contribui com mais recebe mais. No inversamente proporcional, não. Quem contribui mais recebe menos. Tudo bem? Então, vou explicar aqui como eu faço a regra das caixinhas e aí vou jogar ela nos exercícios aí para vocês verem como que é. Beleza? Então, vou começar com as grandezas diretamente proporcionais. Eu tenho duas, né? Vão aparecer de dois jeitos aí. Com o total ou sem o total. Então, vou pegar dois exemplos aqui. Vamos pensar que eu tenho um grupo aí, tenho um grupo de 3 amigos e eles investiram lá para comprar um bilhete de loteria aí e eles foram sorteados. Eles ganharam aí R$ 500. Então, ó, o valor do prêmio, vou colocar aqui, ó, o valor de R$ 500. E aí eu falo assim, ó, um amigo contribuiu com R$ 2, um contribuiu com 3 e outro contribuiu com 5. Quanto que cada um vai receber aí do valor de 500? Como a grandeza é diretamente proporcional, tudo bem que quem deu mais para contribuir aí vai ganhar mais do valor que foi sorteado, tudo bem? Do prêmio aí. Quem deu menos vai receber menos, beleza? No exercício ele vai falar se é direta ou inversamente proporcional. Quando o exercício falar apenas proporcionalmente, eu vou admitir que é diretamente proporcional, tudo bem? Então, legal, eu tenho o valor aqui, ó, o valor que eles receberam, que é de R$ 500. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar uma caixinha, por isso regra das caixinhas, tá?
e vou colocar aqui dentro o valor total, que é de R$500. Como são 3 amigos, eu vou puxar 3 tracinhos aqui, ó. 3 amigos. Um contribuiu com 2, um contribuiu com 3 e um contribuiu com R$5. Tudo bem? Então, cada um contribuiu com um valor. E aí ele quer saber quanto que cada um recebeu. Como é diretamente proporcional, tudo bem que eu posso pegar o valor total e dividir pelo total que eles deram. Então, ó, se eu fizer o total aqui, 2 mais 3 mais 5. Vou até trocar de cor aqui. Essas informações que eu coloquei em preto é o que o exercício, por exemplo, te deu como informações iniciais. Ele falou que eles contribuíram aí com 2, 3 e 5 reais para comprar um bilhete de loteria, foram sorteados e ganharam 500, tá? E aí ele quer saber quanto que cada um ganhou desse prêmio. Se eles vão receber o prêmio diretamente proporcional aos valores que eles contribuíram. Então aqui, ó, a soma vai dar 10. Então o que eu posso fazer? Como é diretamente proporcional e eu tenho o total, ó, com o total, que é 500, eu vou pegar o meu total, 500, dividir pelo total que foi contribuído, que foi de 10 reais, isso aqui vai dar 50. O resultado que eu encontrei, eu vou lá e multiplico pelos valores que cada um contribuiu. Por quê? Esse 50 aqui que eu encontrei representa cada R$1 que foi contribuído. Ou seja, para cada R$1 que eu contribuí, eu ganho 50 de volta, né? De prêmio. Tudo bem? Então, quando eu faço essa divisão, o valor que eu estou encontrando aí representa cada um pedacinho aí. Então, para cada um pedaço, eu recebo 50 reais de volta. Ou seja, para cada R$1 investido, eu ganho 50 reais de volta. Tudo bem? Então, como eu ganho 50 reais para cada pedaço, o primeiro contribuiu com 2. Então, ele vai ganhar 2 pedaços, né? 50 mais 50 ou 50 vezes 2. O segundo, 3, né? 50 vezes 3 ou 50 mais 50 mais 50. E o último a mesma coisa, 5 vezes. Então, quando eu multiplicar aqui, ó, eu consigo ver o quanto cada um recebeu do prêmio. Então, esse aqui recebe 100 reais, esse aqui vai receber 150 reais e esse aqui vai receber 250. Se eu somar tudo aqui, ó, vai dar os 500 reais, né? Que era o valor inicial. Então, se eu contribuir com um valor, eu tenho o total. Eu pego o meu total, divido pelo total aqui que todos eles contribuíram. O resultado que der é cada um pedacinho, tá? Aí eu multiplico pelo pedacinho que cada um contribuiu, eu tenho o valor total que cada um recebeu. Beleza? Então, se eu tiver o total, é assim que eu vou fazer. E se eu não tiver o total? Ele vai falar assim, ó... Eles contribuíram aí, né? Um contribuiu com 2, um com 3 e um com 5 reais. Mas eu não sei quanto que é o valor total que eles receberam. A única coisa que eu sei é que quem contribuiu com 5 recebeu 250 reais. Eu não sei de todos, eu só sei de um agora. E aí ele quer saber quanto que cada um recebeu. Mesma coisa, ó. Vou fazer a caixinha. Como aqui não tem o total, ó, eu não vou pôr nada aqui dentro. Tudo bem? Aí eu vou puxar 3 tracinhos. Um contribuiu com 2, um contribuiu com 3 e um com 5. Vou fazer a mesma ideia, só que agora a única coisa que eu tenho, ó, é que esse 5 aqui recebeu 250 reais. Agora eu não tenho o total para dividir pelo total, mas eu tenho o quanto um deles recebeu. Então, ó, se um deles contribuiu com 5 e recebeu 250, eu vou ver quanto que vale cada pedacinho aí que ele contribuiu. Ou seja, para cada R$1 que ele contribuiu, quanto que ele recebeu em volta, né, de troco, de prêmio. Eu vou fazer a mesma ideia do anterior. Então, ó, se for grandeza diretamente proporcional, eu vou fazer a mesma ideia. Só que agora eu não tenho o total, eu tenho só um deles. Então eu pego o 250 e divido pelo valor só dele, que é 5. Tudo bem? Aí eu vou achar os 50 aqui. Dei o mesmo exemplo só para a gente ver que dá certo, tá? E aí eu pego os 50, agora eu vou lá, multiplico no de cima, que vai dar 100. Multiplico no de baixo, que vai dar os 150.
Tudo bem? Então, qual que é a diferença desses dois? A diferença é, quando eu tenho grandeza diretamente proporcional com o total, eu vou pegar o total, dividir pelo total que foi contribuído aí, né? E aí eu vejo quanto que vale cada pedacinho. Fazendo isso, eu multiplico lá pelos valores de cada um deles e eu encontro quanto cada um recebeu. Se eu não tiver o total, a ideia é a mesma, só que eu não tenho o total para dividir pelo total da soma ali, né? Eu tenho um deles, então eu divido pelo valor que um deles contribuiu. Tudo bem? O resultado que deu é um pedacinho, né? Também multiplico por cada um deles. Tudo bem? Talvez no começo aí para você enxergar essas coisas, talvez fique um pouquinho mais difícil. Mas depois, do jeito que você for fazendo, você nem pensa. Você joga a caixinha, faz a regrinha aí e acabou, tá? Então, no começo, talvez você tenha um pouquinho de trabalho aí, você está acostumado a fazer de um jeito, né? E aí mudar esse jeito, às vezes você tem um pouquinho de trabalho. Mas no decorrer aí, quando a gente for fazer os exercícios, você vai ver que fica bem mais fácil, tá bom? Então, grandeza diretamente proporcional com o total ou sem o total, beleza? E se for inversamente proporcional com o total e sem o total? Eu vou começar aqui, ó, fazer sem o total. Por quê? Porque sem o total é o inverso a inversamente proporcional é o inverso do diretamente proporcional. Tudo bem? Então vai ser um jeito bem parecido de fazer com o anterior. Ó, eu vou pegar um outro exemplo aqui. Eu vou falar aqui. Eles contribuíram aí, tá? Tudo bem que não vai fazer sentido, mas enfim, é só pra gente fazer as contas. Eles contribuíram aí com valor. Um deu R$2, um deu 3, um deu 5. Só que eles receberam um valor aí. Vou começar aqui com, sei lá, R$310. Tudo bem? Eles receberam tudo R$310. E aí eu quero saber inversamente proporcional quanto cada um recebeu. Eu vou começar fazendo de baixo aqui sem o total. Então, vou falar que eles não sei quanto que é o total. Mas eu sei que o cara que deu, sei lá, R$5, ele recebeu 60. Então, ó, esse aqui eu vou começar sem o total, só pra gente ver que é bem parecido com o anterior, tá? Eu não sei o total, então, ó, não sei. Eu sei que são 3 amigos, puxei 3 pedacinhos aqui, né? 3 tracinhos ali. Um contribuiu com 2, um com 3 e um com 5. E o que contribuiu com 5 recebeu R$60. Só que agora é inversamente proporcional, ou seja, quem deu mais dinheiro recebeu menos do prêmio. Quem deu menos dinheiro recebeu mais do prêmio, é inverso, tá? Quando é inversamente proporcional, eu vou fazer o inverso do que eu fiz do diretamente proporcional. Por quê? Eu transformo ele em diretamente proporcional e resolvo. Tudo bem? Vou voltar aqui, ó. Como que eu fiz sem total diretamente? Eu peguei o valor que eu tinha, dividi por quanto ele contribuiu e achei o valor de cada pedacinho. Aí esse valor eu multipliquei por cada um deles. Aqui, no inversamente proporcional, eu vou fazer o inverso. Se eu comecei dividindo, aqui eu começo multiplicando. Então aqui eu faço o inverso. Eu pego 60, multiplico por 5. O resultado que deu agora, lembra, no anterior o resultado que dava eu multiplicava pelos outros dois. Como aqui é o inverso, o resultado que deu eu vou dividir pelos outros dois, ó. Então eu vou dividir por 2 e aqui eu vou dividir por 3. Tudo bem? Então aqui eu vou ter 150 e aqui eu vou ter 100. Tudo bem? Então ao todo aqui, ó, eu vou ter os 310 ali que eu tinha comentado. Beleza? Quem deu R$2 ganhou 150, ganhou mais. Quem deu R$5 ganhou 60, ganhou menos. Isso é inversamente proporcional. Quem contribui mais recebe menos, tá? Então, tem gente que faz aí invertendo, transformando em fração, dá muito trabalho. Olha a diferença. Essa regra da caixinha, na verdade, ela é muito mais útil quando eu for fazer inversamente proporcional, né? Que aí eu economizo ter que ficar fazendo a fração, MMC e tal. Então a ideia é essa. E quando tiver o total, aqui vai ser um pouquinho diferente, tá? Aqui eu vou falar então, ó, que o total é de 310.
E aí também, cada um deu 2, um deu 3 e um deu 5. E aí ele quer saber quanto que cada um vai receber se o prêmio é inversamente proporcional. Vou colocar a caixinha, tá vendo que eu sempre coloco a caixinha, né? Aqui dentro, 310, que é o valor total. Como são 3 amigos, puxo 3 aqui. Um deu 2, um deu 3 e um deu 5. Agora, essa é o único jeito que muda um pouquinho. Para esse cara aqui, eu vou fazer uma regra que eu inventei aí, chamei de regra do tapa. O que é a regra do tapa? Você dá um tapa na pessoa aí do lado? Não, né? Regra do tapa é assim. Tudo bem que eu vou fazer inversamente proporcional? Se eu tivesse 2 números, quando eu faço inversamente proporcional, inverter não é o 3 vir para o lugar do 2 e o 2 vir para o lugar do 3? Trocar eles de lugar, isso quer dizer inverter? Tá? Então aqui eu vou fazer isso, eu vou inverter. Só que aqui eu não tenho só 2, eu tenho 3. Então, como que eu inverto? No lugar desse 2 aqui, eu vou inverter, vou pôr o 3 e vou pôr o 5 multiplicando. No lugar do 3, eu vou tirar o 3, vou pôr o 2 e vou pôr o 5. E no lugar do 5, eu vou pôr o 2 e eu vou pôr o 3. Ou seja, eu tapo o número onde eu tô e multiplico o que sobrar. Tá vendo? No primeiro eu tapei o 2, por isso que é a regra do tapa, né? Eu tapo o 2, sobra 3 e 5. Eu multiplico os 2. No segundo, eu tapo o 3, multiplico o 2 pelo 5. No último, eu tapo o 5 e multiplico o 2 pelo 3. Se eu tiver vários, né? Sei lá, tenho 10 números, eu tapo um, multiplico os outros 9. Tá? Eu inverto todo mundo, então eu tiro ele e multiplico o restante no lugar dele, tá? Isso quer dizer inverter. Depois que eu inverti, agora eu não tenho mais 2, 3 e 5, eu tenho 15, 10 e 6. Tá vendo que eu inverti, o cara que era 5, que era o maior, agora ele virou 6, ficou o menor. O cara que era 2, o menor, agora ele virou o maior, virou 15. Então a ideia de inverter é essa. Agora o 2, que era o menor, virou o maior. O 5, que era o menor, que era o maior, virou o menor agora. Essa é a ideia de inverter, tá? Legal, já inverti. O que eu faço agora? Esse era o único passo diferente. Agora eu vou lá, eu vou voltar aqui. Vou fazer igual eu fiz a diretamente proporcional. Então eu vou pegar o total, dividir pela soma para achar cada pedacinho. Agora virou uma grandeza diretamente proporcional. Então eu vou fazer o que eu estava fazendo. Pegava o 310 e dividia pela soma. Só que a soma agora é essa aqui, Então aqui dá 11, dá 3. Então eu vou pegar, dividir por 31, isso aqui vai dar 10. Ou seja, cada pedacinho vale 10. Vou pegar o 10 e multiplicar em cada um desses aqui. Então a única diferença desse é que antes de eu fazer a divisão pelo total, pela soma total, primeiro eu tenho que inverter todo mundo, tá bom? Então aqui eu tenho 150, aqui eu tenho 100, e aqui eu tenho 60. Olha como você ganha tempo e não tem que usar fração aqui. Bem melhor, né? Se eu olhar o de baixo, dá o mesmo resultado. E aí eu olhei aqui, quem contribuiu com 2 recebeu 150. Quem contribuiu com 5 recebeu 60. Ou seja, quem contribuiu com menos recebeu mais. Quem contribuiu com mais recebeu menos. Essa é a ideia do inversamente. Tudo bem? Então vamos comparar os dois aqui para a gente ir para os exercícios? Diretamente proporcional, se eu tiver o total, eu pego o total, divido pela soma do que cada um contribuiu, vejo o resultado que deu. Esse resultado que deu eu multiplico em cada um deles para saber quanto que cada um recebeu. No inversamente proporcional eu vou fazer igual, só que antes eu vou inverter todo mundo, né? Eu tapo o número, multiplico pelo restante. Aí eu faço o total dividido pela nova soma, aí, né, pelos novos valores. O resultado que deu eu multiplico também em cada um. Sem total, ele é parecido, eu só vou inverter a operação, né? Então eu pego o único número que ele me deu, de quem recebeu, divido pelo número que ele contribuiu, acho cada pedacinho. Multiplico em cada um lá, eu acho o valor de cada um. Quando for inversamente, eu faço o inverso, né? Ao invés de eu dividir primeiro eu multiplico.
o valor que ele recebeu pelo valor que ele contribuiu. O resultado que der, ao invés de eu multiplicar, agora eu divido por cada um deles. Tudo bem? Beleza? Se tiver dúvida, manda aí que eu ajudo. Acho que nos exercícios agora vai ficando mais fácil, que a gente vai usando aí as regrinhas, vai ficando mais fácil de você entender, tá? Mas mesmo assim, se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. É o que eu falei, no começo talvez pareça muito difícil aí, né? Porque é um jeito novo aí, talvez você nunca tenha visto. Mas depois você vai ver que é bem mais fácil do que ficar usando fração aí, do que ficar usando esses métodos aí mais conhecidos, tá? Eu acho que esse aqui é o jeito mais fácil. E os alunos, pelo feedback que eu tenho, geralmente falam, é o jeito mais fácil, aí agora eu consegui entender e tal. Eles até gostam quando caem as caixinhas aí, beleza? Então vamos para os exercícios, que eu acho que vai ficando mais tranquilo aí de entender. Primeiro aí, ó. Da VUNESP de 2019, ele falou, uma imobiliária irá dividir um bônus de R$ 7.500 entre os vendedores Manuel e Pedro por serem os que mais vendas realizaram durante o último ano. Então, tem 7.500, vai dividir entre duas pessoas. Esse bônus será dividido de forma diretamente proporcional. Isso é importante, ó. Diretamente proporcional. Legal. Como eu já sei que é diretamente proporcional, eu tenho dois jeitos. Com ou sem total. Tudo bem? Vai ser diretamente proporcional ao número de anos que esses vendedores trabalham na imobiliária. Sabendo que o número de anos que Manuel e Pedro trabalham na imobiliária são respectivamente 2 e 3, a diferença entre os valores recebidos por eles foi de quanto? Então, vou colocar aqui, já sei que é diretamente proporcional, vou colocar minha caixinha aqui, ó. E eu sei que tem duas pessoas. Vou pôr aqui M de Manuel e aqui o P do Pedro. Ele falou que os anos aí que cada um tá na empresa aí, na imobiliária, são 2 e 3. Então o Manuel aqui ele vai receber por 2 anos, o Pedro recebe por 3. Ele falou que eles vão dividir um bônus de 7.500. Então isso é o total que eles vão dividir. Então esse aqui eu tenho o total, 7.500. Como que eu faço? Eu pego esse total, divido pela soma desses dois. Tudo bem? Então a soma desses dois aqui vai dar 5. Então eu vou pegar o total, vou até colocar um pouquinho mais para o lado ali, ó. Vou pegar o total, dividir por 5, né? 7.500 divido por 5. Para que eu faço isso? Para saber o valor de cada pedacinho aí que cada um vai receber pelo tempo de empresa. Tudo bem? Se você quiser colocar o maisinho aqui para saber que você está somando e tal, pode colocar para não esquecer. Beleza? Isso aqui vai dar 1.500. Ou seja, para cada ano de empresa, cada um vai receber R$ 1.500. Ele quer saber a diferença. Então eu vou ver quanto que cada um vai receber e aí faço a diferença de um pelo outro. Aqui 1.500 e aqui 1.500. 2 vezes 1.500 dá 3.000. 3 vezes 1.500 dá 4.500. Se você somar os dois, ó, vai dar os 7.500, né? Tem que dar o mesmo valor ali do total dividido. Aí ele quer a diferença, vou pegar os 4.500 e subtrair, né? Diferença é subtração. E vou subtrair dos 3.000. Isso aqui vai dar 1.500. Aqui, como ele falou diferença, tá vendo que a diferença entre 2 e 3 é de um só? Ou seja, sempre que ele quiser a diferença, eu posso ver quantos pedacinhos eles têm de diferença. Como ele tem, um deles tem 2 anos e o outro tem 3 anos de empresa, a diferença é de 1 ano de empresa. E para cada ano eu vi que é R$ 1.500, né? Tudo bem? Já podia colocar direto. Se fosse, por exemplo, um 4 anos e outro 7 anos, aí seriam 3 anos de diferença. Aí eu já podia pegar direto esse valor aqui que deu, 1.500, e fazer 3 vezes, tá? Se você tiver dúvida, por enquanto faz assim, que também vai dar certo. Mais pra frente, se você colocar essa diferença aí, você vai ganhar tempo aí nas resoluções, tá? Tem um que eu vou usar essa diferença aí para resolver, você vai ver que você ganha muito tempo.
E é só isso, só como é tranquilo, né? Fazer as continhas aí sem problemas. 1.500, letra D de jeans, tudo bem? Então eu peguei o total de 7.500, dividi pela soma de tempo aí que eles têm de empresa, que são 5, né? Achei o valor de cada ano de empresa, quanto cada um vai receber do bônus. Vi que era 1.500, vejo quanto que cada um recebeu e faço a diferença entre eles. Beleza? Acho que tá ficando mais fácil, né? Mas qualquer dúvida pode mandar aí. Agora, VUNESP também, 2019, ele fala que 3 amigos fizeram uma aposta em conjunto em certa loteria. As respectivas participações no valor total da aposta foram diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 6. Então, ó, diretamente proporcional, já sei que vai ser ou diretamente com total ou sem total. Aí eu já vou restringindo aí qual dos métodos eu vou fazer, tá? Vai ajudando aí na hora de você ver o que você vai fazer no exercício. Se o valor total da aposta é de R$330, então o amigo que teve a menor participação no valor contribuiu com quanto? Então, eles contribuíram aí com 2, 3 e 6. E o valor total é de 330. Quanto que o amigo que teve a menor participação contribuiu? A menor participação vai ser quem contribuiu com 2 ali, né? Quanto que isso vai representar? Então, vou fazer de novo a mesma coisa. Ó, faço a caixinha. Agora são 3 amigos. Um é 2, um é 3 e um é 6. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. R$330 aí é o valor total. Como ele te deu o valor total, põe ele aqui dentro. Tudo bem? Ele falou aqui, ó, deixa eu voltar. O valor total da aposta é de 330. Tá bom? Então, como ele te deu o total, vou fazer a soma 2, 3 e 6. Tudo bem? E aí pego 330 e divido por essa soma. Isso aqui vai dar 11. E aí eu pego o total, que é 330, e divido por 11. Para saber quanto que vale cada um pedacinho ali, né? Aqui vai dar 30. Ou seja, para cada uma contribuição aí, para cada um que eles contribuíram, isso representa R$30, né? Ele quer saber o do menor, então nem vou fazer os outros. O menor é o 2, então eu faço 2 vezes 30. Quem quiser fazer os outros pode, tá? Como ele pediu só o menor, vou fazer só para esse. 2 vezes 30, 60. Acabou o exercício, olha como é fácil. Tudo bem? Então eu pego o valor que eu encontrei, multiplico pelo menor aí. Como é diretamente proporcional, né? Só fazer essa divisão, o resultado que der, eu multiplico ali. Então, R$60. Letra C, né? Letra C para a questão 2. Beleza? Beleza, né? Bem tranquilo. Então, qualquer dúvida, me avisa. VUNESP 2018. 3 amigos apostaram. Tá vendo que a ideia é sempre a mesma aí, né? Ó, 3 amigos apostaram em um concurso e combinaram repartir o prêmio em partes diretamente proporcionais às idades. Ó, então, diretamente proporcional de novo, tá bom? As idades são 17, 27 e 28 anos. Se eles ganharem o prêmio, a porcentagem do prêmio que caberá ao amigo de 27 anos vai ser igual a quanto? Legal. Aqui, ele não te deu o valor total, mas como ele me deu em porcentagem, eu sei que o valor total é 100%. Tudo bem? Aqui, ó, ele falou que é diretamente proporcional às idades de 17, 27 e 28. E se eles ganharem o prêmio, a porcentagem que ele quer saber do prêmio, que vai caber para o amigo de 27 anos. Como ele quer saber em porcentagem, o total que eu tinha era de 100%. Tudo bem? Então eu vou lá fazer a minha caixinha. Eu tenho o total, só que o total agora ele não me falou. Eu sei que é 100%, vou pôr 100 aqui, porque ele quer em porcentagem, tudo bem? Então aqui vai ser 17, 27 e 28, que são as idades aí. Como é diretamente proporcional, eu vou pegar o 100%, né? E vou dividir por essa soma, tá? Essa soma aqui vai dar 72. Tudo bem? 72.
Aqui, quando eu fizer 100 dividido por 72, isso aí vai dar um número ruim, né? Vai dar um número com vírgula, um número decimal. Então, o que eu vou fazer? Eu teria que fazer 100 dividido por 2, o resultado multiplicar por 27, né? Tudo bem? Lembra? Eu pego o total, divido pela soma, o resultado que der, eu multiplico pelo valor que eu quero. Como ele quer o do 27, eu pegaria 100, dividiria por 72, multiplicaria por 27. É isso que eu faria. Quem quiser fazer isso, pode fazer. O que eu vou fazer? Eu não vou fazer a divisão, porque quando eu fizer a divisão, vai dar um número ruim aí de fazer essa divisão. Então eu vou fazer o quê? Ó, eu teria que fazer 100 dividido por 72 e o resultado multiplicar por 27. Então eu vou fazer ao contrário. Eu vou fazer primeiro 27 vezes 100 e depois dividir por 72, tá? 27 vezes 100, vou colocar aqui, ó. 27 vezes 100. Isso aqui vai dar 2.700. Agora eu pego esse número e divido por 72. Fica mais fácil. Se você não quiser fazer isso, não tem problema. Divide e depois multiplica. Nos outros exercícios, posso fazer assim também? Pode. Tá? Também vai dar certo. Só que os outros exercícios, como dava valor exato, eu preferi fazer a divisão antes e depois a multiplicação. Tudo bem? Aí eu divido por 72. Aqui eu vou achar de cabeça aqui 37,5. Boa. Então, 37,5% é o valor que o cara de 27 anos vai receber aí. Então, por que eu não dividi antes? Só porque o número ia dar muito ruim, tá? Mas se você quiser dividir, pode. Vê o resultado que deu, multiplica por 27. Tudo bem? Beleza? E é isso aí. A resposta aqui, né? Letra C, 37,5. Beleza? Vamos fazer mais um aqui, ó. Esse aqui é legal, ó. Uma comissão, agora acho que você já consegue entender essa parte, ó. Uma comissão, também VUNESP 2019, né? Uma comissão referente à venda de um imóvel foi totalmente dividida entre dois corretores, Gustavo e Rodrigo, em partes diretamente proporcionais a 3 e 4. Então, de novo, diretamente proporcional 3 e 4. Então, já vou colocar aqui, ó, minha caixinha. Colocar aqui 3 e colocar aqui 4. São só dois, né? 3 e 4. 3 é o Gustavo e 4 o Rodrigo. Então, G de Gustavo, R de Rodrigo. E aí ele falou assim, ó, o Rodrigo recebeu 2.500 a mais que o Gustavo. Então, o valor total recebido por Rodrigo foi quanto? Olha que legal. Aqui ele te deu o quanto ele recebeu a mais, não o quanto ele recebeu, tudo bem? Se ele te desse o quanto o Rodrigo recebeu, eu conseguiria fazer diretamente sem total, né? Só o que o Rodrigo recebeu. Como ele não falou isso, ele falou quanto ele recebeu a mais, tudo bem que ele recebeu a mais um pedacinho, ó, de 4 para 3 é um pedacinho, tudo bem? Então eu sei que cada pedacinho aí equivale a R$ 2.500. Por quê? Porque como o Rodrigo recebeu a mais, e aí ele recebeu um a mais só, né? Cada pedacinho aí que ele recebe a mais é R$ 2.500. Ele quer saber o valor total que o Rodrigo recebeu. Então, eu sei que cada pedacinho é 2.500. Como o Rodrigo recebeu 4, faço 2.500 vezes 4. Isso aqui vai dar 10.000. Tudo bem a diferença desse? Esse aqui ele não me deu o total e também não me deu o valor só do Rodrigo. Ele me deu o quanto o Rodrigo recebeu a mais. Por isso que eu falei, sempre que ele quiser a diferença aí, a diferença é o quanto a mais, né? Eu posso pensar em cada pedacinho. Se a diferença aqui fosse de 2, por exemplo, aqui fosse 3 e 5, seria de 2. Ou seja, cada 2 pedacinhos valem 2.500. Então, cada pedacinho valeria 1.250. Tudo bem? Como aqui é um pedacinho mesmo, ó, a mais, então um pedacinho a mais equivale a 2.500. Tudo bem? O Rodrigo, então, recebe 4 pedacinhos, então 2.500 vezes 4. Legal? Um pouquinho diferente esse, né? Mas eu acho que deu para entender aí. Qualquer dúvida, me avisa que eu ajudo vocês. Então, 2.500
vezes 4, que deu 10 mil, né? Letra C. Pus 10 mil aqui, pus, né? Letra C. Beleza? Então, cuidado quando ele falar a mais. Quando ele falar a mais, eu posso pegar só o quanto é a mais aí. Como era de 3 para 4, é 1 a mais, então cada um equivale a 2.500. Tudo bem? Posso fazer assim. Exercício 5, VUNESP de 2019. Uma dívida de valor igual a N reais. Aí você já assusta, né? N, meu Deus. Relaxa, tá? Uma dívida de N reais foi totalmente paga sem acréscimos de juros em 3 parcelas ABC. De valores diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 4, respectivamente. Então, vou colocar aqui, ó. Eu sei que são 3. Puxo 3 perninhas. A, B e C. Os números são 2, 3 e 4, né? Ó, então, 2, 3 e 4. E aí ele falou... O valor da parcela A foi de 7 mil, então N é quanto? O valor de A, então só desse aqui, ó, é 7 mil. O N, tudo bem que o N é o meu total aqui dentro? Se quiser deixar N aqui, ó, esse é o meu total, né? Tudo bem? Ele não me deu, ele falou que é N. Mas eu sei que quem recebeu a parcela A aí, recebeu 7 mil reais, né? Esse foi o valor da parcela A. E aí ele quer saber o valor de todos aí. Eu vou fazer o valor de cada um e aí depois eu faço o total. Então, ó, eu sei que como aqui agora é diretamente proporcional sem total, eu não vou pegar o total e dividir pela soma. Eu vou pegar só os 7 mil e dividir pelo 2. Tudo bem? Faço um só agora, né? 1 com 1. Quando eu tenho todos, eu faço todos com a soma de todos, né? 3.500. Legal, como eu tenho 3.500, faço 3.500 em cada um aqui. E aí vejo quanto que dá o valor total. Então, aqui, 3.500 vezes 3 dá 10.500, né? 10.500. E vezes 4 dá 14.000. Como ele quer o valor todo aí, o valor de N... N é a soma de todo mundo, né? Então, vou por aqui, ó, 7 mil mais 10.500 mais 14 mil. Tudo bem? 14 mil. Isso aí vai dar 31.500, né? Dá 21, 31.500. Aqui, se você quisesse, pode fazer também, né? Ó, como ele quer o total, eu posso fazer 2 mais 3, que é 5, 5 mais 4, 9. Aí posso pegar 9 e multiplicar pelos 3.500 já direto, tá bom? Porque como ele quer o total, posso pegar o total e multiplicar pelos 3.500. Como 3.500 é cada pedacinho, e eu vou ter 9 aí, né? Posso fazer já direto pelo 9. Beleza? Então, como eu não tenho o total, eu tenho só um pedaço, eu divido 1 pelo pedaço representante a ele ali, né? Que é correspondente a ele. Acho o valor de cada pedacinho e aí multiplico pelos outros. Aqui eu estou falando que 2 pedaços representam 7 mil. Então, cada pedaço representa 3.500. Tudo bem? Essa é a ideia aí das grandezas diretamente proporcionais. Letra B, para o exercício 5. Vamos mais um aqui, ó. Em um centro de telemarketing, agora é FCC 2018, em um centro de telemarketing de uma rede de academias, 3 operadores dividem entre si um bônus no final do ano de forma proporcional. Legal, aqui ele não falou se é direto ou inversa. Como ele falou proporcional, eu entendo que é diretamente, tá bom? Então, se ele não falar inversamente, só falar proporcional, eu vou entender que é diretamente proporcional. Tudo bem? Ele falou que o operador Carlos matriculou 700 clientes, a Silvana 850 e o Josias 800. Se o bônus recebido por Josias foi de 1.200, quanto que foi o total de bônus dividido entre os 3? É a mesma ideia do anterior, né? Ó, eu tenho diretamente proporcional, são 3 pessoas. Vou pegar aqui os nomes, ó. Carlos 700, Carlos matriculou 700.
Silvano, 850. E Josias, 800. Aqui ele não falou quanto que é o valor total que eles dividiram de bônus. Ele só falou que o bônus recebido por Josias é de 1.200. Então Josias aqui, ó, recebeu 1.200. Aqui eu não tenho o total, eu tenho só do Josias, né? Então eu vou fazer referente a ele, os 1.200 relacionados com os 800. Tudo bem? Aqui a gente usa a regra de 3 também e tal, mas só para manter o mesmo método de fazer sempre, vou fazer desse jeito. Ó, o que eu posso fazer para ganhar tempo? Em todos eu posso fazer. É que nenhum dos anteriores eu precisei, mas eu posso simplificar o valor de todo mundo. O que é simplificar? Dividir todos esses aqui pelo mesmo número. Tá vendo se eu dividir todos por 10 aqui, ó, facilita a minha conta? Então se eu fizer a divisão pelo mesmo número de todos aí, eu posso fazer para facilitar a conta. Podia dividir por 5 também, aí facilitaria mais ainda, tá? Mas pelo menos uma coisinha aí você simplificando já te ajuda na conta. Tudo bem? Se você não quiser, não precisa. Mas eu acho que isso aqui ajuda na hora de fazer as contas. Então, ao invés de fazer 1.200 dividido por 800, vou fazer 1.200 dividido por 80. Tudo bem? Posso sempre simplificar se for para todos. Então, 1.200... Opa, ficou ruim aqui, né? 1.200 dividido por 80. Isso aqui vai dar 15, né? 15. Então, o valor aqui é de 15. Agora, ao invés de eu multiplicar 700 por 15, eu vou multiplicar o 70, né? E aqui também eu vou multiplicar o 85 por 15. Tudo bem? E aí eu vejo quanto que dá cada um. Ele quer o total? Ele quer saber o total dividido entre os três. Aqui, o que eu podia fazer também? Ó, igual ao anterior, eu podia somar os três e aí multiplicar direto. Eu vou fazer assim só para você ver que dá certo do mesmo jeito. Ó, aqui vai dar 5. Aqui vai dar 23, né? 235. Então eu posso pegar 235 e multiplicar direto pelo 15. Tudo bem? Ganho tempo aí. E aí de cabeça, né? Eu fiz de cabeça a conta aqui. Deu 3.525, tá? De cabeça aí. Uma hora vocês conseguem. 3.525. Então, eu podia fazer separadamente cada um aqui. Vejo quanto que dá. E somo, vai dar os 3.525. Nesse caso eu não fiz. Por quê? Só para mostrar que como ele quer o total, eu posso fazer essa soma. Tudo bem? Somei todos. E aí multiplico pelo 15 uma vez só. Beleza? Se não quiser, faz cada um e aí soma. O anterior eu fiz assim, né? Fiz cada um e somei. Aqui eu fiz diferente só para você ver que pode fazer assim também. Professor, eu não gosto. Eu prefiro fazer cada um e somar. Então vai lá, multiplica e soma, que vai dar a mesma coisa. Tudo bem? Beleza? E é isso aí. Então, para a questão 6, 3.525, letra D de jeans. Muito bem. Esse aqui, exercício 7, VUNESP 2019. Esse aqui também é legal. Ó, uma verba municipal foi repartida entre 3 creches, A, B e C, que atendem 60, 70 e 110 crianças respectivamente. Ou seja, A atende 60, B 70 e C 110. Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar a caixinha. Colocar 3, né, ó, A, B, C, A, B, C. Aqui é 60, aqui é 70 e aqui é 110. E aí ele fala o quê? Ele fala que a verba foi repartida de forma diretamente proporcional. Então, ó, diretamente proporcional ao número de crianças de cada uma. Sendo que A, agora que está a chave, ó, recebeu 8.000 a menos que B. Então, o A recebeu 8.000 a menos do que B. E C recebeu 32.000 a mais do que B. Quanto recebeu a creche C? Tudo bem que o A recebeu 8.000 a menos do que B? E a diferença entre A e B é de 10? Ó,
Ele falou que A recebeu 8 mil a menos. E o A, se eu pegar a comparação aqui, é 10 a menos. Então eu sei que 8 mil, que é a menos, representam 10 pedacinhos. Então cada pedacinho aqui, ó, representa 800. Aqui é a mesma ideia que a gente viu daquele que tinha mais lá. Acho que era do Rodrigo lá, né? Que era 1 a mais. Aqui não é 1 a mais, são 10 a mais. Eu sei que 10 a mais representam 8 mil. Então, cada 1 a mais representa 800. Tudo bem? Beleza? E aí ele quer saber quanto que é o valor de C. Então, eu pego 110, que é cada 1, e multiplico por 800. Tudo bem? E aí, multiplicando isso aqui, vai dar 88 mil. 88 mil. Por que esse caso eu fiz assim? Porque ele falou quanto a mais. Sempre que ele falar quanto a mais, quanto a menos, eu vou pegar a relação que eu tenho entre os dois que ele está comparando. Como ele comparou o A e o B e falou que o A é 8 mil a menos, eu sei que o A representa 10 pedacinhos a menos que B. Então 8 mil, que é o a menos aí, representam 10 pedaços. Cada pedaço, então, representa 800. Tudo bem esse jeito de fazer? Tá? Então, sempre que ele falar a mais ou a menos, eu faço desse jeito aí, que aí não tem erro. Tudo bem? Legal. Então, isso aí deu a alternativa E, né? 88 mil. Beleza? Legal. Agora, vamos falar um pouquinho de inversamente proporcional. Tem mais 4 aí. Os últimos aí, na verdade, 3 são inversamente proporcional. O último é um bônus aí, é um pouquinho diferente, só para você ver como que cai também quando ele não te dá valores, tal. A gente vai ver no último. Esses próximos 3 aí, 8, 9, 10, são inversamente proporcional, tá? Para a gente treinar um pouquinho. Esse aqui é da FCC de 2017. Ele fala assim: o diretor de uma empresa designou uma quantia que será distribuída para os 3 melhores funcionários do ano. O prêmio de cada um será inversamente, tá vendo que agora ele falou, né? Ó, inversamente proporcional aos pontos negativos que cada um obteve em suas respectivas avaliações. O funcionário que mais recebeu tinha uma avaliação com apenas 12 pontos negativos. O segundo obteve 15 e o terceiro 21 pontos negativos. Então, ó, olha a ideia aqui. Eu tenho 3 funcionários e eles vão receber um prêmio inversamente proporcional ao número de avaliações negativas, de pontos negativos que eles tiveram. O cara que teve 12 pontos vai receber mais. O cara que teve 21 pontos negativos vai receber menos. Ou seja, quanto maior o número, menos ele recebe. É inversamente proporcional. Tá bom? A quantia total a ser distribuída é de 24.900. O maior prêmio vai superar o menor enquanto. Então, ó, inversamente proporcional. Vou colocar aqui a caixinha. Vou colocar aqui os valores, que são 12, 15 e 21. 12, 15 e 21. Ele falou que o prêmio que vai ser dividido é de 24.900. Então, esse é o total, né? Ó, a quantia total, 24.900. Então, eu vou pôr aqui dentro, ó, 24.900. Como esse aqui é inversamente proporcional, é a regra do tapa, né? Tudo bem? Antes de fazer a regra do tapa, eu vou simplificar para ganhar tempo aqui. Tudo bem que eu posso dividir todo mundo por 3 aqui? Aqui fica 4, aqui fica 5 e aqui fica 7. Para quê? Para ganhar tempo aí, tá? Legal, vou fazer a regra do tapa. O que é a regra do tapa? Eu vou tapar o número da linha e multiplicar os outros dois. Então, eu vou tirar o 4 e multiplicar 5 vezes 7. Vou tapar o 5 e vou fazer 4 vezes 7. E vou tapar o 7 e vou fazer 4 vezes 5. Por que eu vou fazer isso? Porque é inversamente proporcional e ele me deu o total. Então, eu faço a regrinha do tapa. Aqui, o que você teria que fazer? Você teria que fazer o inverso aí, né? Você ia virar uma fração, ia ficar 1 dozeavos, 1 quinzeavos e 1 21avos. Ia tirar o MMC e tal, ia dar muito trabalho, né? Então, eu não faço assim porque dá muito mais trabalho. Como que eu faço?
Eu inverto todo mundo e agora faço diretamente proporcional. 5 vezes 7 vai dar 35. Aqui vai dar 28. E aqui vai dar 20. Tá? Como eu vou fazer diretamente proporcional agora, eu vou pegar os 24.900, vou colocar aqui embaixo, ó, 24.900, e vou dividir pela soma ali, né? Ó. A soma aqui vai dar 83. Então eu vou dividir esse valor por 83. Agora virou uma regrinha diretamente proporcional, né? Isso aqui vai dar 300. Legal. Como ele quer, deixa eu até voltar aqui, ó. Ele quer quanto que o maior supera o menor. Então, ó, quanto que o maior supera o menor. Tudo bem que o maior agora, vou até trocar de cor aqui, ó. O maior agora é esse aqui, quem contribuiu lá com 12, né? E o menor é o 21, certo? Que agora é esse 20 aqui. O 21 virou 20 e o 12 virou 35, ou seja, quem era menor virou o maior. Quem era o maior virou o menor agora dos três, tá? Ele quer saber o quanto supera. Eu podia fazer o valor de um, fazer o valor de outro e subtrair. Como ele quer supera, eu sempre vou fazer assim, porque eu ganho tempo, tá? Ó, ele quer saber, deixa eu voltar aqui, ó. Ele quer saber o quanto o maior supera o menor, ou seja, quanto que o maior é maior do que o menor. Quanto a mais ele é, tudo bem? Tudo bem que daqui para cá aumenta 15. É 15 vezes maior? 15 vezes não, 15 pedacinhos maior, tudo bem? Se cada pedacinho vale 300, 15 pedacinhos é 300 vezes 15, tudo bem? Ou quem não quiser fazer isso, eu faço assim porque ganha-se tempo, tá bom? Se você não quiser, você vai lá, faz 300 vezes 35, depois 20 vezes 300, vê quanto que dá cada um e aí subtrai um do outro, tudo bem? Aqui vai dar 45, vai dar 4.500. Se você fizesse aqui, também ia dar certo, tá? Aqui ia dar 300 vezes 35, ia dar 10.500. E 300 vezes 20, ia dar 6.000, né? 6.000. Aí 10.500 menos 6.000 dá 4.500 também, tá bom? Então, tanto faz aí o jeito que você faz. Eu prefiro já ver que é 15 pedacinhos maior e já multiplico por 15 para ganhar tempo aí nas minhas contas. Beleza? Então é isso. Então, alternativa para o exercício 8, letra E. Então, inverti todo mundo, regra do tapa, né? Fiz a conta, vi quanto deu. E aí, como ele quer saber quanto a mais, né? Eu vi a diferença aí de 15 pedacinhos. Cada pedacinho é 300, né? Então fiz 15 vezes 300 para achar essa diferença. Beleza? 9. FGV de 2018. Em um terminal de autoatendimento bancário, há apenas cédulas de 10, 20 e 50 reais. A quantidade de cada um dos três tipos de cédula na máquina são inversamente proporcionais aos valores. Então a quantidade que tem lá é inversamente proporcional aos valores. Ou seja, o de 10 reais é o que tem mais cédulas, o de 50 é o que tem menos cédulas, né? Porque é inversamente proporcional. Ele te deu o total aí, ó, 272 cédulas ao todo. Então, quanto de dinheiro tem ali? Então, eu vou fazer aqui, ó. Esse aqui é inversamente proporcional, só que ele me deu o total, né? Ele falou que o total ali, ó, 272 cédulas. E eu divido elas em notas de 10, notas de 20 e notas de 50. Como é inversamente proporcional e ele quer saber qual a quantidade total de dinheiro, eu vou ver o quê? Vou ver quanto que eu tenho de cada nota aí, né? Quantas cédulas eu tenho de 10, quantas de 20, quantas de 50. Multiplico pelo valor de cada uma delas, eu vou ter o dinheiro total, né? Então, quantas cédulas eu vou ter de cada uma? Ao todo eu tenho 272, de cada uma eu vou ter quantos? Se fosse diretamente proporcional, pegaria 272, dividiria por essa soma. Como é inversamente proporcional, eu vou fazer a regra do tapa, né? Antes, posso dividir todo mundo por 10, ó, para ganhar tempo aí nas contas, tudo bem? Então aqui não vai ser mais 1, vai ficar 2 vezes 5.
Aqui não vai ser mais 2, vai ficar 1 vezes 5. E aqui não vai ser mais 5, vai ser 1 vezes 2. Fazendo as continhas aqui, ó, 2 vezes 5 vai dar 10, 1 vezes 5 vai dar 5 e 1 vezes 2 dá 2. Agora sim eu divido pela soma. A soma aqui dá 17, né? Agora eu posso fazer, vou por aqui embaixo, 272 dividido por 17. E aí agora eu sei o valor de cada cédula. Tá vendo que o de 10 reais eu tenho 10 pedacinhos. O de 50 eu tenho só 2. Quem tem o maior valor tem menor quantidade de cédulas. Quem tem menor valor tem maior quantidade de cédulas. E essa é a ideia do inversamente proporcional. Tudo bem? Quando eu faço a divisão aqui, aqui vai dar 16. Então, vou pegar 16 e multiplicar aqui. Só toma cuidado agora no finalzinho, tá? Vou multiplicar aqui e vou multiplicar aqui. Então, eu tenho 160 cédulas de 10 reais. Tenho 80 cédulas de 20 e tenho 32 cédulas de 50, tá? Aqui, cuidado, não é o valor total de dinheiro, é a quantidade de cédulas, tá? Eu tenho 160 de 10 reais, 80 de 20 e 32 de 50. Como ele quer o valor, eu vou pegar essa quantidade e multiplicar pelo valor de cada uma. Aqui eu multiplico por 10, porque é 10 reais. Aqui multiplico por 20, que é 20 reais. E aqui multiplico por 50, que é 50 reais. Tá? Fazendo essa conta aqui, o de cima vai dar 1.600. O segundo, 1.600. Olha que engraçado. E o terceiro, nesse caso, também vai dar 1.600. Olha só. Todos deram o mesmo valor. Coincidência, tá bom? Não necessariamente vai ser sempre assim. Como ele quer o valor total, eu vou somar. Ou posso fazer 1.600 vezes 3, tudo bem? Para todo mundo? 1.600 vezes 3. Por quê? Porque eu tenho 3 vezes o 1.600 ali. Ou faço 1.600 mais 1.600 mais 1.600. Tá? Aqui, 16 vezes 3 dá 48. Então, 4.800, né? Então, cuidado, o valor que eu encontrei aqui de 160, 80 e 32 não é o valor em reais, é a quantidade de cédulas. Como ele quer o valor em reais, eu multiplico pelo valor de cada uma delas. Então, 4.800, letra E. Tudo bem que fica mais fácil fazer assim do que ficar invertendo e fazendo fração? Eu acho bem mais fácil, né? Depois que você pegar o jeito, fica fácil, tá? Talvez no começo aí, como é novidade, você tenha um pouco de dúvida. Depois você vai fazendo, que é uma beleza, não tem problema nenhum. Beleza? O último aí de inversamente, ele fala, 3 amigos, é da VUNESP de 2019. 3 amigos dividiram 920 figurinhas em partes inversamente proporcionais às suas idades. Um amigo recebeu 360, o outro 240. Como são 3 amigos, aí o que faltar é do terceiro, né? O mais velho tem 12 anos. Quanto que é a soma das idades dos 3? Então, ó, vou colocar minha caixinha. Vou colocar aqui as idades deles e os valores, tá? Então aqui, ó, um amigo recebeu 360, o outro recebeu 240. Tudo bem que o terceiro vai receber o quanto que falta para 920? Então, ó, o terceiro eu já sei, então eu sei os 3, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar 920... e vou subtrair a soma desses dois. A soma dos dois dá 600, né? Ó. Então, o terceiro amigo recebeu 320 figurinhas. Então, 320. Tudo bem? E aí ele falou assim, ó. O mais velho tem 12 anos. Então, ó. O mais velho tem 12 anos. Calma aí que eu já ponho lá. Ele quer saber a soma das idades dos 3 amigos. Se o mais velho tem 12 anos, ele falou que eles receberam figurinhas em parte inversamente proporcional. O mais velho, então, é o que vai receber menos figurinhas. Tudo bem? Então, o mais velho recebeu 240. Certo? Ele falou que é inversamente proporcional. Então, o mais velho, como é inversamente, recebe a menor quantidade de figurinhas. Eu não tenho a quantidade de idade deles aqui. Na verdade, é o que eu quero saber, né?
Então eu não tenho total e é inversamente. No diretamente eu pegaria 240 e dividiria por 12, né? Como é diretamente, eu faria isso. Esse caso ele te deu inversamente, então ao invés de dividir eu vou multiplicar, né? Então vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui 240 vezes o 12, tá? Eu faço o inverso aqui. Quem quiser aqui, eu vou fazer também, ó. Nem tinha colocado, mas eu vi agora, para fazer a conta mais fácil, ó. Tudo bem que eu posso cortar o zero de todo mundo? Só para facilitar minha conta, tá? Boa. Então vai ficar 24 vezes 12, mais fácil do que fazer os 240. Isso aqui, de cabeça, vai dar 288. 288. E aí ele quer saber o valor de cada um. Aqui, então, eu tenho o valor de cada pedacinho ali, né? Então, eu vou dividir agora pelo 36 e depois dividir pelo 32. Então, eu vou pegar o 288 aqui, dividir pelo 36 e o 288 aqui e dividir pelo 32. Por que eu divido agora? Porque é inversamente proporcional, né? Eu faço o inverso do que eu faria se fosse diretamente. Tudo bem? O de cima ali vai dar 8, né? E o de baixo vai dar 9. Então aqui tem 8 anos, esse aqui tem 9 anos. Era isso que tinha que acontecer, né? Ó, o que recebeu mais figurinhas, recebeu 360, ele tem 8 anos, é o menor idade, né? O que recebeu 240, que é o mais velho aí, é o que recebeu menos mesmo. Então, quem tem menos idade recebeu mais. Quem tem mais idade recebeu menos. Essa era a ideia. Tudo bem? Como ele quer a soma das idades aí, né? É isso que ele perguntou. Então, eu vou somar ali. Vou pegar 8 mais 12 mais 9. Então, vai dar 29. 29 é a soma das idades deles. Isso aqui vai dar letra D de jeans. Beleza? Então, o que eu fiz nesse? Inversamente, sem o total, né? Pego o valor que ele me deu, que era 12 anos e 240 figurinhas, divido um pelo outro se for direta. Como é inversa, eu vou multiplicar. Então, multipliquei 24 por 12. Cortei os zeros ali, né? Simplifiquei para ficar mais fácil. Quem quisesse fazer com 240 também daria certo, tá? Aí aqui ia dar 240 vezes 12, aqui ia ficar um zero a mais, né? Tudo bem? Não tem problema. Só que aí aqui eu dividiria ao invés de 36 por 360, também daria 8. Então não muda nada. E aí depois que eu achei esse, eu divido nos outros dois. Sei a idade de cada um, como ele quer o total, é só somar. E aqui para finalizar, então, ó, a gente viu até o exercício 10, a gente viu diretamente com total, diretamente sem total, inversamente com total e inversamente sem total. Então a gente viu os 4 jeitos aí que caem, tá? Tudo bem? Então, vimos todos os jeitos. No último aqui, ele vai ser diretamente com total. Só que aqui eu coloquei esse porque ele é um pouquinho diferente, tá? Na verdade, depois que você montar, você vai ver que é igual. Mas só antes de montar ele é um pouquinho diferente. Por quê? Ó, é da FCC de 2019. Ele falou que certa empresa de auditoria foi criada a partir do aporte de capital investido por 3 sócios. B, A e C. Então eu vou colocar aqui, ó. 3 sócios. A, B e C. Vou colocar aqui. A, B, C. E aí ele falou o quê? Ele falou que o sócio B participou com o dobro do que investiu o A. Se eu chamar o A de X, 1X, por exemplo, sei lá, ou 1, o B recebeu 2X, que é o dobro do A. Tudo bem? E o C participou com 1 vez e meia a capital do B. Então, 1 vez e meia o valor de B. 1 vez e meia vezes 2 vai dar 3. Tudo bem? Então, vou voltar aqui. Ó. Essa parte só que é um pouquinho diferente. Ele falou que o sócio B participou com o dobro do A. Se o A investiu 1, o B investiu 2, o dobro. E o C investiu 1 vez e meia, né? 1,5, o valor de B. Então, 1,5 vezes o valor de B, que é 2, vai dar 3. Tá?
E aí ele quer saber se fosse partilhado um lucro de 1,5 milhão proporcionalmente, então ó, diretamente, proporcional, ao que cada um investiu, quanto que o A receberia em R$ 1.000, né? Então, aqui eu tenho o valor total que é 1,5 milhão. Vou colocar aqui, ó, 1.500.000. Tudo bem? Aqui, então, o A representa um pedaço, o B2 e o C3. Então, eu posso tirar esse X aqui, tá? Sempre que for assim, eu posso só pensar nos números, quantas vezes maior e tal. Como é diretamente proporcional, eu não preciso fazer nada, né? Ó, só soma esses aqui e pego 1,5 milhão e divido por ele. Como ele quer saber o valor recebido por A, o A é vezes 1, então o resultado que der, eu multiplico por 1. Então, eu sei que aqui vai dar 6, né? Então, eu vou pegar, vou colocar aqui embaixo, 1.500.000 dividido em 6 pedaços. O A, como é 1 mesmo, então o resultado que der aqui já é o valor total, né? Aqui dá 250.000. Então, aqui já é o valor, né? Ó, tudo bem? Porque quando eu fizer 250.000 vezes 1, vai dar 250.000, né? Tá? Vou colocar aqui, mas nem precisaria fazer. Uma vez é 1, né? Uma vez o próprio número é o próprio número. Então, 250.000. Aqui eu só coloquei esse exercício para você tomar cuidado, porque ele falou o dobro do anterior, 1,5 vezes, o outro, só para você tomar cuidado aí na hora de montar. Ele não falou qual que é a proporção, ele não falou que era 1, 2 e 3. Ele falou que o B era o dobro do A e o C era 1,5 vezes o B. Então aí eu fiz a proporção aí. Ah, se é o dobro de A, então é 2 vezes maior que o A. Se o A for 1, o B é 2. Se é 1,5 vezes mais que o B, se o B é 2, 1,5 vezes mais vira 3. Então, só para você poder resolver o exercício, então eu montei ele certinho aí, tá? Cuidado quando ele não te dá as proporções, você tem que tentar montar assim para fazer a conta. Como a proporção eu quero saber quantos pedacinhos a mais, né? Então, posso fazer dessa forma. Pode escolher qualquer valor para A. O B tem que ser o dobro e o C tem que ser o triplo no caso aí, né? Tá bom? 250.000. Como ele falou em R$ 1.000, né? Letra D, 250 em R$ 1.000 quer dizer 250.000. Beleza? E é isso. Então essa aí foi a nossa aula de hoje. Tentei aí ajudar vocês fazendo um outro jeito, né? Talvez tenha gente aí que nunca tenha visto esse método diferente aí, que eu chamo de método das caixinhas, tá? Se você treinar esses métodos, eu acho que é a forma mais fácil aí de você resolver. Tá? Então, vai treinando aí que depois de um tempo você vai ver que fica bem mais tranquilo, bem mais fácil do que ficar fazendo fração, tal, MMC, eu acho que é bem mais fácil desse jeito. Beleza? Qualquer dúvida que tiverem, manda aí. Espero ter ajudado. Queria agradecer a todos aí pela participação, pela presença. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Um abraço e tchau!